Nesse vídeo aqui eu vou te trazer 5 ações que dobraram o seu dividendo nos últimos 5 anos. É isso que a gente espera de empresas pagadoras de dividendos. Não necessariamente dobrar o dividendo em tão pouco tempo, mas que o dividendo evolua ao longo do tempo. Senão, de nada adianta a gente comprar um dividendo alto hoje, mas que é estagnado e daqui 10 anos não bate nem a evolução da inflação. Esse é o grande ponto. Então é importante olhar para isso. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E aqui eu vou te trazer 5 ações. Não necessariamente elas estão baratas agora, mas é para você ter uma noção de empresas que conseguiram evoluir muito bem o seu dividendo. São empresas de setores perenes, então é sempre bom estar de olho nessas empresas, principalmente para quem foca na geração de renda na carteira. E aqui eu vou trazer da menos barata para a mais barata. Então vamos lá. Começando aqui pela TIM, olha só. A TIM negocia a um múltiplo preço-lucro de quase 15 vezes. Então já não é uma empresa barata, já não é baratinha mais não. Muito por conta da valorização e porque o mercado hoje está precificando essas empresas de tele a 15 vezes, 14, 15 vezes. Você fala, não, mas por quê, viu? O mercado está esperando tanto crescimento assim dessas empresas. Olha, pode ser isso, pode ser simplesmente o mercado não querendo muita dor de cabeça e concentrando dinheiro em empresas de margem alta e receitas mais previsíveis. Pode ser uma série de coisas. Mas o fato é que o mercado está hoje exigindo pouco retorno dessas empresas. Porque um PL de 15, que seja 14 projetado para 2026, é um retorno de 7% ao ano. É pouco, né? Isso aqui é padrão Estados Unidos. Basicamente, você vai notar que 7% ao ano foi o crescimento do lucro nos últimos 5 anos. Então é basicamente isso que o mercado. A ação está bem próxima do preço justo. Está bem avaliada hoje. Só que detalhe, não à toa, né? Vamos pegar aqui os dividendos. Então, dividendos pagos. Aqui no Investidor 10 você tem esse histórico. Olha só, eu falei os últimos 5 anos, então. 2020 ela pagou 55 centavos por ação. Em 2024 já era 1,14, já tinha dobrado. E aí 2025 foi sacanagem, 2,51, mas 2025 não pode ser um padrão. Tá? Cuidado. Eventualmente os dividendos que você vai receber em 2026 nem consigam vencer 2025, desculpa, apesar dos seus aportes, porque 2025 foi um ano de distribuição extraordinária de dividendos para fugir da tributação dos dividendos que começou a valer a partir de 2026. Então esteja ciente disso para você não se frustrar. De todo modo, cara, já em 2024 já tinha dobrado. Isso é muito bom, né? Isso mostra que, eu estou investindo na ação e apesar de ter um ano em que esse dividendo possa cair no meio do caminho, porque aqui caiu de 55 para 43, depois ele vai evoluindo conforme a evolução do lucro da empresa. E aqui a gente está falando de um setor ultra perene, que é telecomunicações, setores regulados de serviços públicos. A empresa sempre deu lucro no seu histórico, apesar da volatilidade, e aparentemente a partir aqui de 2020 e 2021 se tornou uma empresa muito mais sólida. Porque você pode olhar aqui para o histórico, a receita evoluía, caía. Agora está evoluindo com mais consistência. Então, aparentemente, tornou-se uma empresa bem superior hoje em dia, o que se refletiu em dividendos crescendo de maneira consistente. A quarta ação da lista é a Odontoprev, que agora vai se tornar Brad Saúde. Talvez ela não seja mais um case de dividendos, mas até então foi e continua sendo. Ainda não tivemos a transformação. Negocia aí a 12 a 13 vezes lucro. Os dividendos saíram de 46 centavos, não vou pegar do 24 que foi excepcional, para 96 centavos, olha só. Então teve dobra de dividendos, mas de novo, no meio do caminho você pode ter quedas, faz parte. A gente está falando de renda variável, a gente está falando de empresas. As empresas têm resultados que se alteram. Não só o resultado, você pode ter, eventualmente, o resultado crescendo, só que a empresa segurando o payout em um ano ou outros por qualquer motivo. Sei lá, às vezes ela quer segurar mais lucro porque está vislumbrando alguma oportunidade de fazer alguma aquisição, ou ela está vislumbrando a necessidade de manter mais caixa porque está com medo de um cenário adverso que pode acontecer no futuro próximo. Então tudo isso pode estar na visão da gestão, mas o fato é que no longo prazo você espera a evolução dos proventos. Isso aconteceu com o Odontoprev. Mas, de novo, pode ser um case que se transforme de crescimento, que tornando-se a Brad Saúde agora, ela será uma holding que vai pegar todas as empresas de saúde do Bradesco. Então,
talvez ela fique de fora agora de carteiras de dividendos. Ainda não sabemos. Só por conta disso eu vou tirar? Não. Não é porque a empresa automaticamente se transformou em outra empresa que você vai tirar da carteira. A não ser que você já esteja vivendo de renda e precise de uma renda muito mais previsível. Aí você pode pensar em algo nesse sentido. Mas sempre é difícil você retirar empresas boas da carteira, mesmo que elas tenham se transformado de crescimento para dividendo, dividendo para crescimento, porque eventualmente se a empresa continua muito sólida, com uma gestão competente, com vantagens competitivas, a tendência é ela continuar crescendo ao longo do tempo e você tirou uma empresa vencedora da carteira. Muito cuidado com isso. A próxima ação da lista é a Caixa Seguridade. Olha a Caixa Seguridade aí, também a 12 vezes lucro, complicado comprar a Caixa Seguridade com preço mais atrativo. Eu vejo pessoal falando, nunca vai comprar mais, eu continuo aportando. Olha, se você acha tranquilo comprar uma ação a 12 vezes lucro, 11, 12 vezes, tudo bem, não tem problema. Mas você tem que estar ciente de que esse é o retorno, né? Você tem que lembrar o seguinte, 100 dividido por 11, eu estou ganhando 9. Mas se o lucro continuar crescendo, tudo bem, ganhar 9 agora para ir ganhando mais no futuro. Tudo bem, mas tem que estar ciente disso. Estando ciente, não tem problema. Aqui não é nem questão de ancoragem em preço médio, é entender quanto que eu quero ganhar em um cenário de Selic que dificilmente vai ficar abaixo de 13 ou 12,5 no ano de 2025. Esse é o grande ponto. Mas enfim, os dividendos evoluíram muito bem aqui em Caixa Seguridade. Veja só, 24 centavos em 2021 para 1,26. Em 2022 foi 65 centavos para quase 1,30. Então veja, teve dobra aqui. Entre os casos aqui da nossa lista, foi o caso mais evidente de dividendo em evolução todos os anos até dobrar em pouco tempo. Então esse aqui tem sido o melhor case de dividendos da bolsa nos últimos anos. Arrisco dizer. Por quê? Você teve resultado evoluindo desde o IPO. Você teve payout evoluindo, chegando a 92%. Você teve fluxo de pagamento de dividendos saindo de semestral para trimestral. Você teve crescimento mesmo em cenário adverso. E você teve dividendo evoluindo todos os anos? Cara, é quase perfeito. É até arriscar dizer isso. Por isso que o mercado está pagando caro. O mercado ele paga por qualidade. Só que o investidor racional ele precisa definir um retorno certo. Porque só comprar a qualquer preço, isso é bem questionável. Eu não sou a favor dessa ideia. Tudo bem, eu entendo que o que mais importa numa carteira de investimento são os ciclos. Como assim os ciclos, Luan? Como diz Howard Marks, uma das coisas mais importantes para o investidor são os ciclos econômicos. Então se eu compro ações num ciclo mais de baixa ou de pessimismo, em que as ações no geral estão mais baratas, se eu comprar as melhores empresas, a tendência é eu estar fazendo um bom negócio, mesmo que eu esteja ali exigindo uma taxa de retorno que seja menor do que a taxa de juros atual, que seria o caso hoje de Caixa Seguridade. Beleza. Então só o fato de você estar concentrando a porta num ciclo ainda negativo para a Bolsa Brasileira, por mais que tenha subido, já é um bom sinal. Mas, como diz o Warren Buffett, você precisa exigir, ao investir em ações, uma taxa superior à taxa de juros de longo prazo dos títulos públicos, que é o mínimo que você precisa ganhar. Então, por exemplo, aqui no site da Ambima eu consigo pegar a curva de juro. É isso que eu quero saber. O mercado adota, nos seus modelos de valuation, a taxa de juros de longo prazo dos títulos públicos brasileiros de 10 anos. O que significa que eu preciso olhar aqui para a taxa de 2.520 dias úteis, que é essa aqui. Eu olho para pré-fixado? Você pode, mas o mercado adota IPCA+. Então seria eu pegar o IPCA implícito, que é 6,27, mais os 7,57 de taxa real. Então seria o equivalente a 13,85. Aí você joga um pouquinho de prêmio de risco aí com ações de ultra qualidade, 14%. Então você tem que ganhar 14%. Você não concorda comigo que você tem que ganhar 14%? Senão você está simplesmente falando o seguinte, não, eu aceito ganhar 12. Aceito ganhar 12. Mas isso não é muito racional, né? Só se você estiver falando que já nesse ano a taxa de longo prazo vai cair para quanto? Se for para ganhar 12, então eu vou comprar título público. Tá entendendo qual que é o grande problema? É claro que não necessariamente o IPCA vai voltar para 6, igual o mercado está esperando. Então esse pode ser um contraponto. Você fala, não, eu acho que o IPCA vai ficar em 5. Então, se eu tirar 1,5% daí, se eu ganhar 12,5, tá bom para mim. Aí você pode sustentar essa tese. Está fazendo um ajuste. Mas é isso que eu quero te explicar. E hoje, particularmente, Caixa Seguridade, apesar de ser uma empresa de ultra qualidade, como eu te mostrei, tem sido o melhor case de dividendos dos últimos 5 anos. Mesmo assim, eu exijo uma margem de segurança maior para compras, novos aportes. Eu já tenho ali uma posição relevante na minha carteira. E isso eu mostro para os membros do canal e para os membros da comunidade FMI
eu deixo ali a minha planilha de valor intrínseco das ações que eu tenho em carteira e daquelas que eu mais acompanho. Se quiser conhecer minha comunidade, o link está aqui embaixo. A segunda ação da lista também é um case da minha carteira, o mais importante na minha visão, e na minha visão também, enviesada, a melhor empresa de saneamento básico aqui do país. A melhor. Por mais que a Sabesp tenha se tornado uma empresa mais rentável por ter sido privatizada, se você considerar o Sabesp antes da privatização, meu amigo, a Sanepar é muito boa. O que acontece? Ah, Luan, mas peraí, ela deveria ser a mais barata essa lista? Tem alguma empresa abaixo de 6 vezes lucro? Então, o que acontece? Esse múltiplo aqui está considerando os efeitos do precatório que a gente viu que a Sanepar vai perder. Agora, se eu considerar o lucro projetado da empresa, que na minha visão é de 1.450 bi, então eu estou falando o seguinte, que se eu pegar o atual valor de mercado da empresa, que inclusive nem teve uma forte correção, chegou a corrigir no curto prazo, mas depois voltou um pouquinho, apesar de a AGEPAR destinar todo o precatório, pelo menos emitiu uma nota técnica nesse sentido de destinar todo o precatório para a modicidade das tarifas, mesmo assim ficou aí acima de 13 bilhões de reais de valor de mercado. Se eu dividir por 1.450, eu estou falando de 9,2 vezes lucro mais ou menos. É isso que a gente pode esperar mais ou menos em Sanepar. E os dividendos da Sanepar, por mais que ela demore muito para pagar, esse é um problema, mas não é um impeditivo, na minha opinião, para se investir numa excelente companhia de utility e que cresce suas receitas de maneira muito previsível e assim uma tendência de alta clara historicamente. Vamos pegar os dividendos aqui. Olha só, saiu de 20 centavos para 40, então dobrou os dividendos. Sim, andou de lado, se parar para pensar, de 2016 até 2021, mas depois evoluiu, bacana, né? E é aquilo que eu falei, ó, Sanepar é esse reloginho. Olha só que esse gráfico é muito bonito, parece gráfico de empresa americana. Então, é isso aqui, cara, que vai te deixar tranquilo no longo prazo. É isso aqui. E por mais que seja uma empresa de saneamento, você pode falar, não vai crescer tanto. Olha, pelo menos nos últimos 10 anos o retorno foi espetacular. 1000%. Vai se repetir? Não necessariamente. Pode ser mais, pode ser menos, não sabemos. Mas o fato é que num histórico longo, como a gente viu, é uma escadinha. É só isso que você precisa entender. Eu preciso investir em empresas escadinhas, de dividendo, de lucro, de receita. Isso é muito importante. E que tem uma alta rentabilidade. E é o caso do Sanepar, que no histórico de longo prazo entrega um retorno do seu patrimônio líquido acima de 15% ao ano. E antes de ir para a última ação da lista, eu vou dar um recado aqui da nossa parceira, que é a Grana Capital, que é um aplicativo indicado pela B3. E por meio desse aplicativo, você vai fazer a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. Eu vou te mostrar como. E aqui está o meu app da Grana. O que eu quero te mostrar aqui? Tá vendo aqui esse ícone declaração? Eu vou clicar em declaração e aí eu vou utilizar o método de preenchimento automático. É muito rápido. Tá vendo aqui, ó, importe automaticamente seus dados para o programa da Receita. Solicitar o seu arquivo. Aí eu vou copiar esse link aqui, vou jogar no meu computador. Depois que eu já baixei o Programa Geral de Declaração de Imposto de Renda 2026, que é o programa da Receita Federal, eu vou fazer o login lá. E aí eu vou pegar esse link, abrir meu computador, vou ler o QR Code e aí vai aparecer um passo a passo na minha tela. Com esse passo a passo simples, eu vou gerar um arquivo no Grana, vou importar para o programa da Receita Federal e pronto. Fiz a minha declaração do Imposto de Renda da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. Isso é tranquilíssimo de fazer. E o melhor com a indicação da B3. Então, baixe o Grana, você ainda recebe todo esse ferramental e aí mensal que automatiza o imposto de renda da Bolsa de Valores, envolve ETFs, envolve opções, etc. Então, todo esse ferramental no plano mais Grana, que é o mais completo de todos, você vai assinar e com o cupom MIRAI você vai receber um belo desconto. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Por fim, a última ação seria a Itaúsa, que foi até por um tempo aí motivo de piada na internet. Itaúsa, não sei o quê, pagando pouco dividendo. Foi um momento específico, né? A história mostrou que foi um momento específico. E o que acontece? Outra empresa de lucros muito consistentes, olha a evolução aqui do lucro. Então isso é muito tranquilo. E os dividendos, eles não foram uma bela de uma escadinha por conta dessa volatilidade, né? Porque a gestão uma hora tá pensando mais em crescer, aí toma uma dívida para fazer alguma aquisição em específico, aí depois vai reduzindo o tamanho dessa dívida, reduz os dividendos também, e aí, quando tiver tudo mais tranquilo, como é agora, destrava muitos dividendos. Depende também do Itaú, né? Se o Itaú segurar muito dividendo, a Itaúsa não tem condição de pagar altos dividendos. Mas o fato é que, se você pegar 2021, 39 centavos, aqui é sacanagem, foi para 1,76. De todo modo, você teve aí uma dobra, né? E por que eu trouxe Itaúsa, apesar de 2025 eu saber de ser um ano extraordinário?
Porque esse 1,76 de Itaúsa não necessariamente é por conta da tributação dos dividendos. Sabe por quê? Porque o Itaúsa é uma holding. Uma holding. A holding não sofre a tributação dos dividendos, que é uma tributação que incide sobre a pessoa física. Holding é uma pessoa jurídica. Então não tem nada a ver. Então isso aqui pode ter sido dividendo mesmo, sem você querer se preocupar com a tributação dos dividendos a partir de 2026. Então aqui foi um salto espetacular, que foi o recorde histórico da Itaúsa, que antes tinha sido aqui em 2019, que pagou 1,19 por ação. Então Itaúsa, na prática, pelo menos foi o que aconteceu, quando ela reduz muitos proventos, melhor momento você comprar. Você sabe que vai ter um retorno espetacular e o mercado vai precificar a ação. A ação custava R$8, né? Custava R$8, chegou abaixo de 8, estava muito descontado. E agora a 13 também não está cara, mas é agora que o pessoal está interessado. É assim que funciona. Então, de novo, não são ações que necessariamente eu compraria hoje, dei aqui os meus motivos, mas são ações que valem a pena estar no nosso radar como investidor de dividendos, porque abrindo uma janela de oportunidade, geralmente costuma ser uma boa compra diante da evolução dos resultados, historicamente falando, e com tendência de alta, rentabilidades acima da média e especialmente proventos crescentes ao longo do tempo. Que é isso que a gente precisa para não perder da inflação e para ficar tranquilo com os dividendos recebidos na nossa carteira de investimentos. Mas me diz uma coisa, você acha que faltou alguma ação aqui nessa lista? Qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.